Ei pessoal, tudo bem? Estamos aqui para iniciar a nossa disciplina de FBI, que é Ferramentas de Inteligência de Negócio. Essa disciplina é para vocês estarem conhecendo um pouco dos conceitos de BI, conhecendo um pouco sobre as ferramentas, soluções e arquiteturas, tá? Para o início da nossa disciplina, nós vamos trabalhar aí os principais conceitos, né? A nossa disciplina ela não é focada em conceitos, mas nós vamos dar uma pincelada nos conceitos para que quando for apresentada as ferramentas, vocês consigam fazer os vínculos adequados. Então, como conceitos de BI, nós temos aí Business Intelligence, né? O BI em si, o que seria o BI, qual o conceito dele, a aplicação. Vamos tratar também sobre Data Warehouse, vamos tratar sobre Data Mart. É interessante que nós vamos fazer um paralelo entre Data Warehouse e Data Mart. Para muitas pessoas é um conceito parecido, né? Muitas pessoas se confundem aí nesses dois conceitos. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um e mostrar as diferenças. Vamos falar um pouco de modelagem, um pouco de ETL, um pouco de OLAP e, enfim, as ferramentas front-end, né? Ah, professora, nós vamos tratar só ferramentas front-end? Não, mas nós vamos fazer uma diferenciação, né, no âmbito global de ferramentas, o que seriam ferramentas front-end. Então, para a gente iniciar aí, nós vamos trabalhar o conceito do Business Intelligence, né? O que é o Business Intelligence? Tão famoso Business Intelligence, né? Antigamente, há 14, 15 anos atrás, quando falava assim Business Intelligence, BI, as pessoas pensavam que seria uma aposta, que seria uma moda que iria passar rapidamente, né? E, na verdade, a gente vê que não foi uma moda. É algo que está no mercado aí há muito tempo, que está evoluindo cada vez mais. E hoje, tanto pequenas, quanto médias, quanto grandes empresas, elas não vivem mais sem BI. No início, o BI era para grandes corporações, com muito volume financeiro, mas hoje não, né? Até para uma padaria é possível fazer um BI, para um mercadinho e por aí vai. Então, BI é algo que veio para ficar e é algo que está em constante evolução, né? E o que é o BI em si? É a arte de coletar, transformar informações de vários lugares diferentes, né? Então, eu estou coletando informações de vários sistemas, de legados, de arquivos, seja lá do que for. Eu faço essa coleta e eu faço uma transformação para que essa informação ela tenha diferencial competitivo e possa me ajudar na tomada de decisão. Então, esse é um dos motivos, né, que as empresas hoje elas não vivem mais sem o BI. Porque o BI ele dá esse diferencial competitivo. Ele me permite tomar decisões, né, mais acertadas e também o que ele faz? Ele abre para mim oportunidades de negócio. Porque uma vez que eu consigo identificar aonde está o meu problema, né, aonde está o meu número ruim, eu consigo criar uma estratégia de atuação em cima daquilo, né? Ou até mesmo identificar algo positivo. Se eu consigo identificar que a minha venda de tal produto ela está indo muito bem, eu posso, né, escolher o quê? Investir mais nesse produto, investir mais no marketing, aumentar a minha rentabilidade e por aí vai. Então, é por isso que a gente fala que ele gera oportunidades de negócio. E o que é Data Warehouse, né? BI e Data Warehouse são conceitos que caminham juntos, né? Eu não tenho um BI sem falar de Data Warehouse. Então, o Data Warehouse, ele é o quê? Ele é o armazém desses dados. Então, quando eu falo que o BI, eu vou coletar e transformar informações, quer dizer, aonde eu vou guardar? Né? Aonde eu vou guardar essas informações? Aonde eu vou guardar o que eu estou extraindo da minha planilha Excel? Aonde eu vou guardar o que eu estou extraindo do meu sistema legado? Onde vai ficar tudo isso? Então, tudo isso fica dentro do meu Data Warehouse, que é o meu armazém de dados. E o Data Warehouse, ele abriga o quê? Histórico dessas informações, né? Não é um armazém que eu vou ter apenas aquilo que está no momento. É um armazém onde eu vou ter toda a história daquele meu negócio, né? A partir do momento que eu criar o meu BI, nos projetos no geral, quando eu estou criando o meu BI, eu dou uma carga full, que é onde eu vou definir qual que é o tamanho do meu histórico, e depois ele passa a ser incremental. Então, quando eu falo de Data Warehouse, vamos lembrar duas coisas principais: armazém de dados e histórico, ok? E quando a gente fala de Data Mart? Ah, professora, mas Data Mart, Data Warehouse não são as mesmas coisas?
Na verdade, eles têm uma pequena diferença, mas muito significativa. O Data Mart, ele é uma subdivisão do seu Data Warehouse. Então, dentro de um Data Warehouse, você pode ter um ou mais Data Marts. A gente classifica o Data Mart como algo departamental. Então, quando eu quero focar e desenvolver um BI lá para o meu setor financeiro, que nome que eu vou dar para isso? Eu dou o nome de Data Mart financeiro. Quer dizer, departamental. É por assunto, é algo focado. Então, tudo que eu quiser saber sobre a minha área financeira, eu vou nesse Data Mart pegar as informações. Tá? O Data Warehouse nós vamos entender como algo mais global, corporativo. Então, dentro de um Data Warehouse, eu tenho um ou mais Data Marts, né? Então, essa imagem aqui, ela mostra exatamente isso. Eu tenho aqui todas as minhas origens. Eu vou jogar tudo isso dentro de um DW corporativo. E eu vou separar por assuntos. Então, eu posso ter um Data Mart de marketing, eu posso ter um Data Mart financeiro, eu posso ter um Data Mart de RH, que é onde eu vou estar distribuindo os assuntos, ok? Muitas vezes, um Data Mart não se relaciona com o outro, então ele fica ali exclusivo daquele assunto. Agora, eu posso também ter Data Marts que se relacionam, ok? Então, tenham essa imagem como foco aí quando vocês forem diferenciar o que é um Data Warehouse e o que é um Data Mart, beleza? Outro conceito que nós vamos trabalhar aí é o quê? É a modelagem dimensional. Dentro do nosso curso, nós temos uma disciplina que trata sobre modelagem, apenas sobre modelagem. Aqui nós vamos estar fazendo só uma pincelada, só para a gente relembrar aí esse conceito que vai ser falado mais para frente aí. Então, a modelagem dimensional, ela é o quê? Né? Ela é a maneira que nós temos de relacionar as informações com a visualização de um cubo, onde tudo se relaciona com tudo. E não mais aquela estratégia de modelagem relacional, né? A modelagem relacional, ela é mais linear, né? A dimensional, não. A dimensional, a gente consegue chegar neste modelo aqui. É onde eu consigo ver todas as faces, né? Todas as faces se relacionam. Então, o modelo dimensional, ele permite, né, que você visualize dados abstratos, tá? Então, é por isso que, para muita gente que está entrando aí no mundo de BI, que trabalha com relacional, tem um pouco de dificuldade, né, de vir para esse mundo dimensional. Mas é porque realmente é um pouco diferente, a gente tem que abstrair. No final, em vez de nós termos tabelas lineares, nós vamos ter o quê? Essa saída, que é um cubo. É onde tudo se relaciona com tudo, ok? E aí nós entramos num assunto que também anda junto com um BI, né? Não se fala de BI sem falar de ETL. E o que seria esse ETL? A gente viu que o BI é o quê? É coletar e transformar informações, né? E aí quem é que faz essa transformação? É o processo de ETL, né? Pelo ETL, nós temos aqui uma siglazinha pequena, né? Mas ele quer dizer muita coisa. Ele quer falar o quê? Sobre extração, transformação e carga. Então, é no processo ETL que eu vou me conectar às minhas origens. Igual eu falei anteriormente, pode ser um sistema, pode ser um Excel, pode ser um XML, pode ser o que for. A minha ferramenta, ela vai conectar nesse arquivo, nesse banco, vai fazer a leitura das informações ali, eu vou poder transformá-las de maneira a gerar informações com valor, né? E aí eu vou estar carregando o meu DW ou o meu Data Mart, tá? Então, é fundamental o processo de ETL dentro do BI, tá? Você não tem BI sem ter o processo de ETL. São coisas que andam juntas, beleza? E além disso, eu tenho o quê? Eu tenho o OLAP, né? O OLAP é o quê? É a parte que todo mundo vê. Por que, professora, todo mundo vê? Porque o ETL, gente, ele é uma parte no processo que apenas o desenvolvedor enxerga, né? Só quem está ali fazendo, quem está desenvolvendo, quem está dentro do projeto, é que enxerga o que acontece no ETL, né? A gente não entrega tabela em banco para o usuário. Não existe isso.
Então, o ETL você trabalha a informação, você agrega valor, mas no final, para que o usuário possa ver, é através do OLAP. Né? Por isso que a gente fala que o OLAP ela é uma interface para o usuário. Porque é através do OLAP, quando eu decido criar os meus relatórios, quando eu decido criar os meus cubos, é que eu vou dar ao usuário a visualização daquela informação que eu coletei, transformei e agreguei valor. Né? Então, a nossa saída, quando a gente fala de BI, a nossa saída está aqui, no OLAP. Né? E para o OLAP hoje, nós temos diversas ferramentas, assim como para a ETL também. Nós temos ferramentas hoje que nos auxiliam nesse desenvolvimento, fazendo com que o desenvolvimento seja rápido e mais eficaz. Né? Muita gente gosta de atuar nessa frente aqui, que é o OLAP. Por quê? Porque é a frente que é valorizada. Né? O usuário ele não quer saber qual foi o seu esforço para fazer um processo de carga, quanto tempo você demorou, se foi fácil, se foi difícil, para ele não interessa. Interessa é o que ele vai ver quando ele abrir a ferramenta e tiver um relatório assim, né? Que mostra para ele a informação que ele precisa para tomar uma decisão. Ninguém toma decisão em cima de um select numa tabela. Eles tomam decisão em cima de o quê? De um gráfico, em cima de uma informação bem formatada, com cores, com indicadores, com alertas. É isso que o usuário vê. Então, por isso que o OLAP ele é tão importante nesse processo. Se a gente fosse desenhar uma linha, vocês iam ver que vem a modelagem primeiro, vem o ETL e depois, por fim, o OLAP. Então, o OLAP é a nossa ponta final. Ok? E aí, dentro do OLAP, nós temos o quê? As ferramentas de front-end. Quando a gente fala de OLAP, a gente fala de ferramentas front-end. Por quê? Porque são as ferramentas que estão na ponta, né? São as ferramentas que vão ser vistas, né? É o que vai gerar o resultado daquele esforço que a gente teve lá na modelagem, lá no ETL. Então, esse conceito, ele surgiu aí no final da década de 90, né? Trazendo essas ferramentas aí com essa classificação de front-end. E também elas são utilizadas para quê? Para apoiar os usuários. É como eu disse, você está gerando informação. E você precisa de um lugar para poder exibir essa informação. Aí entra a parte das ferramentas front-end. E quais são as características dessas ferramentas? Olha, essas ferramentas elas têm que gerar o quê? Elas têm que entregar o quê? Transparência, acessibilidade, conceito de visão multidimensional. Então, são ferramentas que permitem que você faça relacionamentos ali. Manipulação de dados intuitiva. A ferramenta ela tem que ser de fácil utilização. O usuário ele tem que sentar e na hora que ele abrir a ferramenta ele entender como ela funciona e conseguir identificar os objetos que ele precisa trabalhar. Além disso, ela tem que ter performance. Não adianta, né, eu ter um ETL todo bonitão, se quando chega no meu OLAP o meu relatório não roda, ou ele demora minutos para rodar, o usuário ele não tem paciência para esperar. Então, tem que ser algo que seja performático. Relatórios flexíveis, que podem ser alterados de acordo com a necessidade do usuário. Níveis de dimensões e agregações ilimitados. Então, a ferramenta ela tem que permitir que o usuário possa manipular as dimensões de acordo com a necessidade dele. Né? Ela tem que ter uma arquitetura cliente-servidor. Por que cliente-servidor? O meu usuário ele pode estar em qualquer lugar. Então, eu tenho que ter um servidor fixo e eu tenho que ter disponibilidade em cliente para que ele possa usar onde ele quiser. Hoje, a maioria das ferramentas, acredito eu que quase todas hoje, elas têm uma visão na web. Que aí o seu usuário ele pode acessar de qualquer lugar. Ele está lá na praia e precisa abrir um relatório para ver um indicador específico. Ele consegue. Tem que ter suporte a multi-usuários, né? Quer dizer, a ferramenta ela tem que ser para vários usuários ao mesmo tempo. E ela tem que permitir operações de cruzamento dimensionais e restritas. Né? Então, quando a gente fala de ferramenta front-end, gente, a gente está falando de ferramentas de relatórios e ferramenta de cubos, tá? Tem que lembrar que ferramenta de cubos também é front-end, porque o cubo ele é uma saída também. Beleza? Então, aqui eu coloquei para vocês uma imagem, né, que reflete claramente essas ferramentas front-end. Então, são nessas ferramentas que eu gero os meus gráficos bonitos, que eu consigo, né, exibir os meus indicadores de forma atrativa, onde eu vou criar alertas com cores, né, porque os usuários eles gostam de cores, as cores chamam a atenção.
né? Então, hoje já tem um padrão aí pré-definido. Se é vermelho é porque está ruim, se é amarelo é porque está dentro da meta, se está verde é porque eu superei, e assim vai. Então, a ideia é o quê? Usar essas ferramentas justamente para quê? Agregar valor àquela informação que foi trabalhada, né? Às vezes, se você entrega um número no Excel, sem nada ali para poder formatar, aquele número às vezes nem chama atenção, mas se você coloca ele num gráfico, destaca a fonte, coloca uma setinha para cima, para baixo, chama a atenção do usuário. E é isso que eles gostam de ver, ok? Aqui eu coloquei para vocês uma estrutura, né, completa aqui de como funciona o BI. Então, como eu falei, a gente começa das nossas origens, né, que podem ser arquivos, bancos e tal. A gente vem para o processo ETL, que é onde a gente vai realizar efetivamente as nossas transformações, aplicações de regra. Depois a gente vai para o nosso banco de Data Warehouse, que pode possuir data marts ou não. E depois nós vamos para a camada de apresentação, que é onde entram as nossas ferramentas front-end, onde nós vamos trabalhar o nosso OLAP aqui. Então, hoje na aula, o que nós vimos? Nós vimos o conceito de Business Intelligence, nós vimos a diferença entre Data Warehouse e Data Mart, nós vimos um pouco sobre modelagem, ETL, que é o processo de extração, transformação e carga, a parte OLAP, onde nós vamos agregar valor a essas informações, e as ferramentas front-end, que OLAP e ferramentas front-end são trabalhados juntos, né? As ferramentas de OLAP, elas são ferramentas de front-end. E como eu falei com vocês, é o quê? É a nossa saída, é a nossa entrega. Então, o BI, ele entrega isso daqui. Beleza? Para, gente, a próxima aula, o que nós vamos falar? Nós vamos falar um pouco aí da importância do BI. Nós já sabemos o que é BI, sabemos os processos que estão envolvidos dentro dele, sabemos o que temos de entrada, meio e saída, e agora nós vamos entender o que é e qual é a importância dele. Então, eu aguardo vocês até a nossa próxima aula. Um grande abraço.